Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é fundamento do Lightroom, fundamental para a gente ter resultados adequados no uso do Lightroom Classic, que é a exportação dos arquivos. Esse último ano a gente falou muito sobre inteligência artificial e de fato foi muito importante. A maneira como a gente edita as nossas fotos no Lightroom mudou completamente com a inteligência artificial, especificamente com o uso das máscaras. Isso é importantíssimo, mas com essa onda de novidades, às vezes a gente acaba esquecendo do que é básico, do que é fundamental, daquilo que nos permite construir um fluxo de trabalho consistente. E exportação é um desses itens que a gente precisa dominar, que a gente precisa compreender e dominar. E antes da gente ver o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso Lightroom Classic Total, se você quer um curso que te ajude justamente nesse ponto, a construir um fluxo de trabalho consistente, seguro, do início ao fim, da importação até a exportação, passando, obviamente, pelo tratamento, pela edição das imagens, e, inclusive, com as novas ferramentas de inteligência artificial, com o uso das máscaras. O curso já está atualizado para essa última versão do Lightroom. Dá uma olhada no nosso curso, é 100% online, tem 7 dias de garantia, acesso vitalício, então vale a pena se você está procurando um curso de Lightroom que te ajude a construir as bases do teu fluxo de trabalho. Dito isso, então, o assunto do vídeo de hoje é como exportar as fotos para o Instagram. E eu estou frisando aqui Instagram porque para cada saída, para cada destino que você vai dar para suas fotos, você precisa entender como configurar a janela de exportação do Lightroom para ter os melhores resultados possíveis. E hoje a gente vai falar sobre a exportação para o Instagram. Provavelmente é aquela rede social para onde a gente mais manda as nossas fotos, né? Onde a gente mais posta as nossas fotos. Então a gente precisa entender como configurar a janela de exportação do Lightroom para que essa exportação seja adequada. Eu já ouvi inúmeras reclamações a respeito disso. A foto está muito bacana no Lightroom, mas quando exporta e posta no Instagram, a foto fica ruim. Por quê? Porque o Instagram tem regras que você precisa obedecer para postar suas fotos. Ele define como ele aceita aquelas fotos. E se você exporta uma foto que não está obedecendo aquelas regras, ele próprio, o Instagram, vai colocar a sua foto dentro daquelas regras, ou vai cortar a sua foto. Então, para evitar isso, que o Instagram decida por você como a foto deve ser postada, a gente primeiro precisa conhecer essas regras. E isso é fácil da gente identificar, basta ir na ajuda do Instagram, que está tudo escrito lá, e é isso que eu vou te mostrar primeiro aqui na tela do meu computador. Então eu estou aqui com essa página do navegador aberta, e eu estou aqui na central de ajuda do Instagram. Veja, é o próprio Instagram que está falando isso para mim, não sou eu que estou inventando não. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser ler isso com calma. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: quando você compartilha uma foto no Instagram, nós nos certificamos de carregá-la com a melhor qualidade de resolução possível. Portanto, se você não atende aquilo que eles entendem como a melhor qualidade de resolução possível, eles se encarregam de fazer isso, de colocar a sua foto dentro daquele padrão que por eles é estabelecido com a melhor resolução possível. Então, se você não entrega a foto pronta, quem resolve a sua foto para postar no momento da postagem é o próprio Instagram. Então a gente precisa definir isso. Outro ponto importante é entender que o Instagram ele permite basicamente 4 formatos de postagem. O primeiro é o mais tradicional, é o quadrado. O segundo é a foto vertical. Ele também permite que você poste fotos horizontais e tem aquela foto do Stories, tá? E isso está escrito aqui. Ele fala o seguinte, que as proporções devem ser 1,91 para 1, isso para fotos horizontais, e 4 para 5 nas fotos verticais. A foto quadrada, a gente sabe, é 1 para 1. Ele está falando aqui de proporção, de relação entre lados. Então, como eu falei, numa foto quadrada, os dois lados, o lado horizontal e o lado vertical, são iguais. É 1 para 1. Na foto vertical, essa relação de lados é 4 para 5. Então veja, essa é uma relação de lados diferente daquela produzida pela câmera DSLR, ou mirrorless, se você tiver. Então a gente precisa ajustar o formato da nossa foto, seja para postar
fazer um post quadrado, seja para fazer um post vertical. Assim como é preciso ajustar o formato da nossa foto para fazer um post horizontal. Então, a nossa câmera produz arquivos em que a relação entre os lados, que a proporção é de 2:3. E veja que no Instagram não existe essa proporção de 2:3. Ou ela é mais achatadinha, no caso da foto horizontal, 1,91:1, ou ela é mais quase quadradinha, como no caso da foto vertical, 4:5. Então essas relações de lado precisam ser pensadas antes de mais nada. Depois disso, a gente precisa entender o tamanho dessas fotos. Quantos pixels essas fotos precisam ter para que o Instagram não mexa naquilo que ele chama de resolução. E aqui resolução tem dois sentidos, né? O tamanho da foto, o número de pixels da foto, e também a gente vai ter que pensar na densidade de pixels. Eu volto nesse assunto mais adiante. Olha só, o que ele diz é que a largura deve ser de 320 a 1080 pixels. Tá aqui, ó. A menor largura, 320 pixels, e a maior largura, 1080 pixels. O que a gente vai entender por largura? Quando a gente olha o feed do Instagram, a gente tem uma largura e uma altura, né? Então, a largura é essa aresta horizontal da foto que aparece no feed do Instagram. Então, essa largura é sempre 1080 pixels. A altura da foto é proporcional, é relativa a essa largura. E a gente vai ver isso também, porque eu fiz aqui uma imagem para a gente visualizar isso melhor. Olha só, eu estou aqui no Lightroom e eu criei essa imagem aqui para a gente compreender isso. A gente tem 3 formatos de arquivo, como eu falei, quadrado, vertical e horizontal. E veja que a largura de todos eles é 1080 pixels. A aresta horizontal tem que ter 1080 pixels. A aresta vertical vai ser proporcional à aresta horizontal. É claro que numa foto quadrada, o lado horizontal é 1080, o lado vertical também é 1080. E a relação entre lados é 1:1. Já na foto vertical, o lado horizontal, portanto, aquilo que ele chama de largura, é 1080 pixels também, mas a altura, a aresta vertical, é 1350. Por quê? Porque essa foto tem que ter uma relação de 4:5. Está escrito lá na instrução do Instagram. Não dá para ser uma relação entre lados de 2:3, como é a nossa foto, como a nossa foto sai da câmera. Veja só, eu vou pegar minha calculadora aqui. Se eu dividir 4 por 5, 4 divididos por 5, a razão é de 0,8. Então, é essa a proporção que o Instagram define. E veja que se eu dividir 1080 divididos por 1350, eu encontro também essa razão de 0,8. Então, o número de pixels na horizontal e na vertical é determinada pela proporção entre os lados, que é de 4:5, e da máxima largura que o Instagram te dá em termos de resolução, que é 1080. Então, a partir daí, a gente já compreende como essas fotos precisam ser preparadas para o Instagram. E embaixo aqui, a foto horizontal, veja, 1080 na horizontal, na largura, como ele chama, e 566 no lado vertical, na altura. E de novo, olha, a razão, a proporção entre os lados, desculpe, é de 1,91 por 1. E se eu dividir 1,91 divididos por 1, obviamente dá 1,91. Agora, se eu dividir 1080 por 566, eu também tenho a razão de 1,91. Aqui é 1,98 e se você arredondar vai dar 1,91. Então,
essa é a relação entre os lados que a gente precisa definir para a nossa foto. E essa é a nossa primeira providência. Se você não fizer isso, se você não mantiver essa relação entre os lados de 1 para 1, 4 para 5 ou 1,91 para 1, o Instagram vai cortar a sua foto. Ele vai cortar a sua foto. E depois de definido isso, na hora de exportar, a gente vai definir então o tamanho, o número de pixels, a quantidade de pixels. Então a gente vai fazer isso uma coisa de cada vez, tá? Eu vou começar com essa foto aqui, que é uma foto feita com uma DSLR, e ela tem toda a foto feita com DSLR, não importa se é cropada, se é full frame, ou com uma mirrorless, não importa se é cropada ou full frame. Ela tem uma razão de 1,5, ou seja, a relação entre os lados é de 2 para 3. No meu lado horizontal, na aresta horizontal da foto, eu tenho 3 partes. Na aresta vertical da foto, eu tenho 2 partes. Se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Essa é a razão entre esses lados. Se essa foto eu quiser cortar quadrada, eu vou lá na ferramenta de crop, abro aqui ao lado, olha, onde está escrito original é a proporção original em que a foto foi feita. Abro esse menuzinho suspenso e vai aparecer aqui uma série de proporções disponíveis para você. E a primeira delas é 1 para 1. E aqui eu cortei a foto no formato quadrado. Então, essa foto, vou clicar em fechar o painel da ferramenta de crop. Essa foto está cortada para ser postada no Instagram no formato quadrado, porque agora ela tem uma relação entre lados de 1 para 1, uma razão de 1, uma relação entre lados de 1 para 1. Eu ainda não defini aqui o tamanho. Eu sei que o tamanho é 1080 na horizontal por 1080 na vertical. Quem me disse isso foi o Instagram, mas aqui nesse momento eu ainda não fiz isso. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Tá? Então eu vou cortar as fotos primeiro e depois nós vamos exportar essas fotos. A segunda foto que eu vou usar é essa foto vertical. Da mesma maneira, foi uma foto feita com uma DSLR, a razão entre os lados é 1,5, a proporção entre o lado horizontal e o lado vertical é de 2 para 3, mesma coisa da outra foto. Só que eu preciso postar ela numa proporção entre lados de 4 para 5. É isso que o Instagram me determina. Então eu preciso fazer isso. Porque do contrário, se eu não fizer isso, quem vai fazer é o Instagram. E provavelmente ele vai cortar sua foto no lugar errado. Então eu vou abrir a ferramenta de corte do Lightroom. De novo eu venho aqui nesse menuzinho original, abro, o menu suspenso se abre para mim e veja aqui, ó, a segunda proporção entre lados que eu tenho é 4 para 5 ou 8 para 10, é a mesma coisa, né? Se você multiplicar 4 por 2 é 8, se multiplicar 5 por 2 é 10, 4 para 5 e 8 para 10 é a mesma coisa. E eu vou clicar aqui e veja, ele corta a minha foto. A minha foto, ela não é mais na mesma, ela já não tem mais aquela mesma relação entre lados. E veja que se eu deixar assim, a cabeça da moça aqui, da modelo, vai cortar. Eu não quero isso, então eu preciso ajustar o meu enquadramento para que eu não tenha uma foto cortada. E isso é muito importante, porque quando você vai fotografar sabendo que a sua foto vai ser postada no Instagram, você tem que pensar nisso. Se eu tivesse feito essa foto muito próxima da modelo, eu não teria esse espaço para fazer o corte. Então eu provavelmente teria problema para cortar essa foto e aí a foto não ficaria da maneira que eu gostaria. Então nesse caso eu tenho espaço, defini a relação entre lados, 4 para 5, ajustei aqui o meu enquadramento, e vou fechar a minha janela de corte e pronto. Essa foto agora está pronta para ser postada no Instagram na proporção de 4 por 5. E de novo eu repito, aqui na ferramenta de crop do Lightroom, a gente não define o tamanho da foto. A gente está definindo só a relação entre lados. E a relação entre lados que eu tenho aqui é de 4 para 5. E a razão a gente viu é 0,8.
Bom, então essa foto vertical está resolvida. Agora essa foto horizontal. As fotos horizontais, elas normalmente, para mim pelo menos, elas trazem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque o formato horizontal do Instagram, ele é muito estreitinho, ele é muito retangular. Então a gente perde muito da parte superior da foto ou da parte inferior da foto. A gente tem que cortar demais a foto, você vai ver isso. Tô com a foto aqui, vou abrir a janela, a ferramenta de crop do Lightroom e vou abrir lá o meu menuzinho de proporções original. Então veja só, abriu todas aquelas proporções e provavelmente, se você nunca mexeu nisso, você vai ter só até aqui, ó, 6:10. É isso que você vai ter. Logo embaixo você tem a opção inserir personalizado. A relação entre lados da foto horizontal para ser postada no Instagram não está pré-configurada no Lightroom. Você vai precisar pré-configurar isso. Eu já tenho aqui, olha, 1,91:1, porque eu já fiz. Mas você vai precisar fazer isso aí no seu Lightroom. Como você vai fazer? Você vai clicar em inserir personalizado, vai abrir essa janelinha e você vai colocar aqui, ó, 1,91:1. Como é que você sabe que é essa relação entre lados? Estava escrito lá na ajuda do Instagram, a gente acabou de ler. Então você sabe que é isso. Eu vou clicar em OK e agora, imediatamente a foto é cortada e vou só voltar aqui no menuzinho com as proporções para a gente ver aonde eles ficam. As proporções personalizadas, olha, ficam aqui embaixo e você pode criar quantas proporções personalizadas você quiser. Para o Instagram vai ser essa que você vai precisar criar. E olha só que quando ele corta a foto, ele corta muito, a foto fica muito estreita. Então eu tenho que definir se eu quero esse enquadramento, se eu quero esse enquadramento, e nessa foto, por exemplo, eu perco esses elementos aqui do primeiro plano que dão uma dimensão de profundidade e de tamanho da montanha lá atrás. Então, para mim, normalmente, esse corte horizontal do Instagram é mais doloroso, assim, eu sempre fico com pena de cortar a foto porque eu sempre acho que estou perdendo alguma coisa. Mas é muito importante você pensar isso no momento do clique. Na hora que você está fotografando, você tem que visualizar mais ou menos o corte do Instagram, caso você deseje postar essa foto no Instagram, obviamente, né? Para que você possa compor a sua cena e enquadrar, já considerando o quanto que você vai precisar cortar, seja a foto horizontal, seja a foto vertical, seja a foto quadrada. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher fazer esse enquadramento, tirar esse elemento do primeiro plano, que me incomoda, quer dizer, eu gostaria de manter esse elemento, porque, como eu falei, eu acho que ele dá uma relação de profundidade, de tamanho, né? Ele ajuda a gente a compreender essas relações bem. Mas, enfim, esse vai ser o meu corte horizontal e vou fechar. Então aqui nós temos 3 fotos. Uma cortada na proporção 1:1, foto quadrada. Vai ser postada, eu vou fazer um post, supostamente faria um post quadrado. A segunda, cortada numa proporção de 4:5 e supostamente eu faria um post na vertical. E a terceira, cortada na proporção de 1,91:1, que seria então aquela foto postada na horizontal. Eu vou começar exportando a foto quadrada, que é essa aqui. Então veja, nesse primeiro momento eu não defini o tamanho da foto. E eu já sei que o tamanho precisa ter 1080 na largura, como o Instagram fala, né, na aresta horizontal. Eu já sei disso, mas eu ainda não defini. Eu só vou definir o tamanho, o número de pixels, na hora de exportar. Então aqui eu preciso abrir a minha janela de exportação. Vou usar o atalho Ctrl+Shift+E ou Command+Shift+E no Mac. A janela de exportação vai abrir. A minha primeira providência aqui é colocar um nome para as pastas para onde eu vou exportar essas fotos. Então eu vou colocar aqui Insta. Essas fotos vão para a pastinha Insta. E em configurações de arquivo, a gente tem uma receitinha de bolo, fotos que serão vistas no monitor são sempre exportadas no formato JPEG e no espaço de cor sRGB. E a qualidade aqui você pode deixar 88. Depois, dimensionamento da imagem. Aqui é que você define o tamanho da foto. Aqui que você vai dimensionar a sua foto. Então, essa opção redimensionar para ajustar deve estar habilitada. Essa opção aqui tem que estar habilitada. E você aqui vai definir
quantos pixels você quer nessa foto. E veja que logo ao lado de dimensionar para ajustar, a gente tem as opções de parâmetros. Eu quero pensar na aresta longa, na largura e na altura, nas dimensões totais. Eu sempre penso aqui em termos de aresta longa ou curta, o lado maior ou o lado menor da foto. Isso faz mais sentido na minha cabeça, mas não é regra. Você pode escolher qualquer parâmetro ali e definir o tamanho da tua foto a partir desse parâmetro. Nesse caso, eu vou escolher aresta longa. Por quê? Porque eu estou exportando uma foto quadrada. A aresta longa, o lado maior e o lado menor são exatamente iguais. Então, tanto faz se eu colocasse aresta longa ou aresta curta, seria exatamente a mesma coisa, uma foto quadrada, lados iguais, portanto não faz diferença, não tem uma mais longa e uma mais curta, são iguais. Então, eu escolhi a aresta longa. A unidade de medida, como a gente sabe que é 1080 pixels, eu vou usar a unidade de medida pixels. Além disso, quando eu estou exportando fotos que serão vistas no monitor, eu sempre penso em pixels. E não faz muito sentido para mim pensar em centímetro nesse caso, e muito menos em polegada, porque aí eu teria que fazer uma conta que não tem necessidade da gente fazer. Então eu vou escolher aqui a unidade de medida pixels. E eu sei que essa aresta longa, ou eventualmente a aresta curta, se eu tivesse escolhido, tem que ter 1080 pixels. Então, o Instagram já me disse isso, que tem a largura da foto, nesse caso largura e altura correspondem, precisa ter 1080 pixels. Então tá aqui, ó, a aresta longa tem 1080 pixels. E a resolução é 72, daí receitinha de bolo. 72 para fotos vistas em monitor, 300 para fotos que serão reveladas. A resolução aqui então é 72 pixels por polegada. A nitidez eu gosto sempre de usar, essa é a nitidez de saída, gosto de usar a nitidez de saída para tela, intensidade padrão, para tela obviamente porque essa foto vai ser vista no monitor. E a única coisa que eu preciso fazer agora é clicar em exportar. A foto vai ser exportada e a minha pastinha Insta está aqui, olha. Então está aqui a minha foto exportada no formato quadrado e na proporção 1:1, no tamanho 1080 por 1080. É fácil de comprovar se eu abrir essa foto no Photoshop. Então vou clicar com o botão direito, abrir com, clico aqui em Photoshop, o Photoshop vai abrir e a gente vem em imagem, tamanho da imagem e tá aqui, olha, essa foto tem 1080 por 1080. Largura e altura com a mesma quantidade de pixels, no mesmo tamanho, é uma foto quadrada, relação entre lados 1:1, razão 1. A resolução 72 foi aquilo que a gente configurou, eu vou dar um cancela, vou sair daqui, eu não quero nada com Photoshop além disso, e agora a gente vai exportar a foto vertical. Exportei a horizontal, agora vou exportar a vertical. A foto vertical é essa aqui. De novo, abro a janela de exportação, Command Shift E ou Ctrl Shift E, a pastinha é a mesma, formato de arquivo, espaço de cor e qualidade exatamente iguais, nada muda. Agora, aqui eu tenho que repensar, porque eu sei que o Instagram exige uma relação de 4:5, assim como a foto foi cortada. Portanto, os lados maior e menor da foto não são iguais. A aresta longa é a vertical e a aresta curta é a horizontal. E eu sei que a largura é 1080. A largura é a aresta curta, o lado menor da foto. Então eu vou abrir aqui, olha, os parâmetros e vou colocar a aresta curta. Então agora, no momento em que o Lightroom exportar essa foto, ele vai olhar para o lado menor da foto e vai definir que aquele lado menor tem que ter 1080 pixels. Proporcionalmente, ele define o lado maior. O lado maior obedece àquela relação entre lados que o Instagram me definiu e que a gente viu no início do vídeo. Portanto, não tem erro. O Lightroom, você define um dos lados, o Lightroom proporcionalmente define o outro. O resto tudo é igual, não precisa me preocupar, vou clicar em exportar. A foto está sendo exportada, ela vem aqui para a pastinha Insta, eu vou abrir isso no Photoshop mais uma vez para a gente ver se a gente fez o serviço correto. O Photoshop se abre, eu vou lá em imagem, tamanho da imagem, e aqui está 1080 na largura, aresta menor, foi isso que eu defini, e 1350 na altura,
aresta maior. Se a gente olhar para essa proporção aqui, 1080 para 1350, e abrir lá aquela orientação do Lightroom, a gente vai ver exatamente isso. Olha só, tem que ter a proporção de 4 para 5, a altura entre 566, que vai ser a foto horizontal, a gente vai ver, e 1350 pixels, que é a foto vertical. Então tá tudo escrito aqui e eu fiz exatamente como o Lightroom definia. Vamos agora voltar para o Lightroom, vou minimizar isso aqui, vou sair do Photoshop, que também não preciso mais dele por enquanto, e vamos ver a foto horizontal. A foto horizontal é essa, já está cortada na proporção adequada, o que é 1,91 para 1. Agora eu vou exportar essa foto e vou definir o tamanho dessa foto. Ctrl Shift E ou Command Shift E, a janela de exportação se abre, a pastinha eu mantenho a mesma, configuração de arquivo não mexe nada, é sempre assim, receitinha de bolo. E agora de novo em redimensionar para ajustar a gente precisa definir. A largura numa foto horizontal é a aresta longa. Eu vou colocar aqui então aresta longa, porque eu sei que a aresta longa que tem que ter 1080 pixels. O Instagram diz largura com 1080 pixels. E eu sei que largura corresponde aqui no Lightroom a aresta longa, numa foto horizontal. Então, aresta longa, 1080 pixels. Resolução não muda nada. Vou clicar em exportar, a foto está sendo exportada. Eu vou verificar isso lá no Photoshop para ver se está certo. Clico com o botão direito, abrir em Photoshop. Eu vou lá em imagem, tamanho da imagem, e olha lá, 1080 pixels por 565 pixels. Esse é o tamanho que o Instagram define. Vamos abrir lá de novo a ajuda do Instagram. Olha, 566 tem diferença de 1 pixel. Por que isso? Porque você deve se lembrar que quando eu dividi 1080 por 566, deu 1,908, deu uma fraçãozinha, e é isso que a gente está vendo aqui, essa fração arredondada. Então, em pixel, você não pode cortar um pixel ao meio, ou você não pode tirar uma fatia do pixel, né? Em pixel é 565, mas é exatamente essa proporção que o Instagram está me dando. Então, com essas orientações, a gente consegue exportar a foto de uma maneira bastante precisa. E o que vai acontecer aqui é que o Instagram não vai mexer na sua foto. Quando você postar a sua foto, ela já está cumprindo todos aqueles critérios que o Instagram definiu. Portanto, ele não mexe na sua foto e você não corre o risco de, nesse processo de postagem, ter qualquer tipo de comprometimento da qualidade da tua foto. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo, espero que essa dica seja útil e eu realmente acredito que é importantíssimo a gente conhecer as bases, os fundamentos do programa. Toda a sofisticação é bacana, mas essas bases, esses fundamentos são fundamentais. E não posso esquecer de falar mais uma vez, o nosso curso Lightroom Class Total cobre todos esses assuntos e te ajuda a pensar sobre isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.